Comecemos o vídeo com uma grave denúncia, do Guilherme Boulos, sobre a mini-reforma eleitoral. Segundo Boulos, e vários outros deputados, o texto da mini-reforma, já votado e aprovado na Câmara, foi alterado para Bolsonaro poder concorrer em 2030. Relator da mini-reforma eleitoral teria sido pressionado, para modificar contagem do tempo, e permitir o retorno de ex-presidente às urnas em 2030, e não mais em 2034. Porque houve uma interpretação elástica do que prevê o artigo 199 do Regimento Interno, que permite, após a aprovação da redação, você fazer uma mudança se houver inexatidão do texto, o que não foi o caso. Houve alteração substancial de mérito e não inexatidão de texto. O novo texto impacta fortemente no prazo de inelegibilidade de candidatos condenados, que prevê 8 anos da data da decisão colegiada. E o texto que foi publicado do PLP coloca 8 anos da data da eleição na qual ocorreu a prática abusiva. É central para que haja segurança nas decisões tomadas em plenário dessa Casa, que o texto que foi votado e aprovado pelos deputados seja respeitado e não sofra qualquer tipo de alteração de mérito. É inacreditável a manobra que os políticos bolsonaristas estão fazendo para tentar colocar o condenado, Jair Bolsonaro, de volta às eleições em 2030. Falando em bolsonaristas, a PF inaugurou uma nova fase da Operação Lesa Pátria, que busca identificar integrantes das Forças Especiais do Exército, que teriam dado início às invasões às sedes dos 3 poderes, em 8 de janeiro. O general da reserva, Ridalto Fernandes, ex-assessor do então ministro da Saúde, general Pazuello, teve passaporte, celular e arma apreendidos. A Polícia Federal está inaugurando hoje, Mônica, uma nova linha de investigação que busca, portanto, saber quem são os militares das Forças Especiais que estavam envolvidos nos atos golpistas. A apuração também com informações do César Tralli, que desde cedo, portanto, e já estava confirmando que hoje o alvo é Ridalto Lúcio Fernandes, um general da reserva que não é qualquer pessoa. Teve uma atuação política ao longo do governo Bolsonaro. Ridalto foi diretor de logística do Ministério da Saúde durante a gestão do ex-ministro Eduardo Pazuello e também de Marcelo Queiroga. Ele é alvo de mandado de busca e apreensão por autorização do ministro Alexandre de Moraes do Supremo Tribunal Federal. Nós temos imagens exclusivas que foram feitas na casa dele pela manhã, quando a PF ainda estava cumprindo este mandado de busca e apreensão. O ministro Alexandre determinou que armas fossem apreendidas e também determinou o bloqueio de valores, é claro, para o futuro ressarcimento lá no fim dessa investigação. Mas chama a atenção, de fato, qual que seria a atuação dele. Ele aparece em imagens no momento dos atos golpistas na esplanada dos ministérios. E ele foi identificado em imagens que mostram um grupo que estava vestido de preto, com o rosto tampado, e essas pessoas foram as primeiras a conseguir acessar o Congresso, a abrir um espaço para que os vândalos pudessem, portanto, entrar no Congresso, depredando o patrimônio público. Falando em generais golpistas, ontem, o general Braga Neto disse à coluna da Bela Megali, do jornal O Globo, que não estava presente nas reuniões, onde o Bolsonaro discutia sobre o golpe. Disse que evitava comparecer a essas reuniões, para não causar constrangimentos. O problema é que, essa versão dele cai por terra, quando vemos que ele frequentava constantemente o Palácio da Alvorada, depois da derrota do Bolsonaro. Ele justificou dizendo que, as idas se deram devido à infecção na perna, que o ex-presidente teve. Porém, essa versão também cai por terra, porque tem vídeo dele falando uma frase enigmática, que viralizou após a derrota de Bolsonaro, acendendo os ânimos dos radicais. Abre aspas. Não percam a fé. É só o que eu posso falar para vocês agora. Fecha aspas. A frase foi gravada e compartilhada pela base do ex-presidente, que fazia apelos golpistas para impedir a posse de Lula. Um prazer, general. Presidente tá bem, não vou falar com a imprensa, não. Tá preocupado, presidente. Não, quê? E aí? Fake! Tô inventando história. O presidente tá bem, tá recebendo gente, não tem problema nenhum. Tá? Vocês não percam a fé. Não, tá bom. Lá na frente, é só o que eu posso falar pra vocês agora. Estamos na frente do comando militar Nordeste, o general Richard. Tá na chuva, tá no sol. Eu sei. Vamos. Não, só fica.
tem que dar um tempo, tá bom? Tá bom? Eu não posso conversar. Enquanto isso, os políticos bolsonaristas, com a liderança do Arthur Maia, estão conseguindo adiar o depoimento do Braga Neto, na CPMI do 8 de janeiro. É uma pena, porque eu queria muito ver ele explicar, uma matéria do jornal Metrópolis, que ele nunca processou, que diz que a casa no Lago Sul de Brasília, que foi alugada para sediar o comitê da campanha de Jair Bolsonaro, virou, depois que ele perdeu as eleições, uma espécie de central do golpe, onde apoiadores do presidente, liderados pelo ex-ministro e ex-candidato a vice, Walter Braga Neto, se reuniam para discutir estratégias destinadas a questionar o resultado das eleições. Bem, mudando agora de assunto, segundo a assessoria de informação do Hospital Sírio-Libanês, não haverá boletim sobre a artroplastia, que está sendo realizada hoje no presidente Lula. Hoje não vai haver boletim, segundo a assessoria de comunicação do Hospital Sírio-Libanês. O que vai acontecer hoje é apenas uma entrevista coletiva ali por volta de 4 ou 5 horas da tarde. A partir de amanhã, sim, a gente deverá ter 2 boletins diários, um pela manhã e um no fim do dia. A cirurgia do presidente em si, o procedimento em si, deve durar algo em torno de 2 horas. Agora, é claro, a gente sabe, entre a internação, entre o preparo para a cirurgia, depois a cirurgia em si e no final a recuperação do paciente para que ele saia daquele estado de anestesia e de sedação, a expectativa é de que haja ali umas 4 horas entre tudo, para que tudo isso de fato aconteça. A assessoria do hospital informou que não será dada a seguinte informação: olha, a cirurgia começou. Isso não vai ser informado oficialmente para a imprensa, mas a informação que a gente tem até agora é de que o procedimento em si ainda não começou. Ele está previsto para agora, para o fim da manhã. Para finalizar, o vídeo, hoje, foi revelado pelo IBGE, que o desemprego caiu a 7,8% no trimestre terminado em agosto. Desocupação ainda afeta 8,4 milhões de trabalhadores. É o menor contingente de desocupados, em números absolutos, desde o trimestre móvel encerrado em junho de 2015. É um resultado positivo, Mônica. Esses números acabaram de ser divulgados para o trimestre encerrado em agosto pelo IBGE e o que a gente tem é uma nova queda. Portanto, a taxa de desocupação ficou em 7,8% nesse trimestre encerrado em agosto. É, portanto, um recuo de 0,5 ponto percentual em relação ao trimestre imediatamente anterior e também um recuo de 1,1 ponto percentual em relação ao mesmo trimestre do ano passado, né? Esses 3 meses encerrados em agosto. População desocupada, 8 milhões e 400 mil brasileiros, é um recuo de 5,9% no trimestre e uma queda de 13,2% no ano. Já a população ocupada, 99 milhões e 700 mil pessoas, um crescimento no trimestre e também um crescimento no ano. A taxa de subutilização em 17,7%, um recuo no trimestre, queda também para o ano. Deixa eu ver, outra informação que é importante, que a gente sempre volta a olhar, é aquela população desalentada, né? Ficou em 3 milhões e 600 mil pessoas, portanto, é uma estabilidade no trimestre, porém, uma queda no ano de 16,2%, né?